Fala, meu povo, sejam todos bem-vindos. Obrigado mesmo pela presença de vocês, ainda que de maneira virtual. Como eu sempre digo para nós aqui do Caveiras Negras, é sempre sinal de prestígio ter você nos acompanhando. Na data de hoje, nós vamos falar de uma lei importantíssima para efeito de várias provas de concursos públicos, que é a Lei 8.072 de 90, denominada Lei dos Crimes Hediondos. É essa lei que aparece agora, nesse momento, para você. Professor, o que nós vamos tratar quando o assunto é a lei de crimes hediondos? Essa lei, como eu disse agora há pouco, é uma lei muito importante porque ela vem não só para a prova do concurso que você está se preparando, mas ela vem também em outras provas. Então, provas de, por exemplo, ó, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, né, que é o caso. A gente tem, por exemplo, casos também de muitas cobranças para concurso de guarda municipal. Então, essa lei, ela é uma lei importantíssima. Nós já tínhamos essa lei gravada, essa aula gravada, né, já com as atualizações que ocorreram ali em 2023, atualizações que ocorreram em 2024. Em 2024 teve uma alteraçãozinha ali no mês de janeiro, mas, como de costume, a gente aqui no Caveiras Negras sempre tenta trazer para você o que é mais atualizado possível. E dessa vez eu não venho gravar novamente essa aula apenas para trazer atualizações, mesmo porque eu penso não, quase certeza, né, Edmar, tudo que eu vou falar aqui em termos de atualização já foi mencionado nas aulas anteriores, mas eu vou trazer uma visão um pouco mais moderna para vocês, algumas visões da doutrina, da jurisprudência. Então, fique até o final que eu tenho certeza que nesse único bloco nós teremos um único vídeo para falar sobre a lei dos crimes hediondos, beleza? Bora lá então? Então tá aí na tela. A primeira coisa que nós vamos tratar é a definição. O que é crimes hediondos, professor? A definição semântica, né, semântica que vem lá da língua portuguesa, no significado das palavras, a definição semântica do termo hedionda, ele está ligada a tudo aquilo que apresenta algum tipo de deformidade, né, que causa horror, uma repulsa, uma aversão, ou seja, aquilo que é feio, nojento, repugnante. Então, quando falar para você, ó, isso é hediondo, essa conduta que você teve foi uma conduta hedionda, não significa que a gente está falando de um crime. A gente pode estar falando de uma deformidade, de uma coisa que realmente não é aceito, não é vista com bons olhos perante a sociedade. A depender do crime, eu já vi situações práticas em que mesmo o crime não sendo rotulado como hediondo, mas eu já vi jornalistas mencionando, por exemplo, nossa, essa conduta foi de uma hediondez gigantesca. Professor, é errado falar assim? Não, porque se a gente buscar o sentido, como eu disse para vocês, a definição semântica da palavra hedionda realmente é algo repugnante, é algo nojento, asqueroso, realmente que representa deformidade, uma repulsa, uma aversão, uma coisa que a pessoa olha e fala assim: Ave Maria, de um crime desse. Então, a definição semântica, como eu disse a vocês, de hediondo é essa aí que aparece para vocês. Mas para efeitos de prova, eu preciso que você leve em consideração o que está previsto na lei. Professor, então, para a lei, só é hediondo o que está previsto lá. Justamente, só é hediondo o que está previsto na lei. Então, essa definição que eu trouxe para vocês é só para que você tenha uma noção. Agora, eu preciso que você entenda o que a Constituição Federal fala sobre essa questão hedionda e, principalmente, de onde veio essa possível mandato aí de criminalização, que algumas pessoas até criticam com relação a isso, mas é importante você entender que essa ideia de crimes hediondos ou lei ou crimes definidos como hediondos, ele já vem desde a Constituição Federal. Na verdade, há uma discussão bem mais antiga, desde a década de 80, 82, 83, enfim. Eu vou falar um pouco mais para você quando a gente chegar na parte do histórico da lei dos crimes hediondos. Então vejam, o que diz a Constituição Federal quando a gente fala dessa expressão hedionda? A Constituição Federal fala lá no seu artigo 5º, inciso 48, artigo 5º, inciso 48, a Constituição diz o seguinte, ó: "A lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia", aí ele vem trazendo, ó, a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, aí ele vem aqui embaixo e fala, ó, o terrorismo, e depois ele fala o seguinte, ó, e os definidos como crimes hediondos. Então, se essa expressão crimes hediondos, ela tá vindo aqui, ó, já da Constituição Federal. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Professor, o que, que ele está querendo dizer para a gente aqui? Ele está querendo dizer que a lei considerará. Então, significa dizer o quê, professor? Significa dizer que o legislador, ou seja, deputados e senadores, vão ter que criar, e na verdade já criaram, que é essa lei aqui em cima, ó. Tá vendo? Então a Constituição Federal ele trouxe já a previsão de hedionda aqui, na verdade não uma definição do que seria quais crimes seriam hediondos, mas ele já falou que serão considerados inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a tortura, o tráfico de entorpecente e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondo. Mas beleza, quais são os crimes definidos como hediondo? Professor, ainda não tem os crimes definidos como crime hediondo olhando aqui para a Constituição. Olhando para a Constituição não definiu isso, mas ele falou que a lei é que vai considerar.
Então significa que o legislador tinha que criar uma lei. E essa lei foi criada, que é essa lei aqui, ó, a Lei 8.072/90. Então isso aqui é só para que você tenha uma noção quando a gente falar de crimes hediondos, é essa noção aí que eu quero que você leve para a prova. Beleza? Professor, tudo certo, eu já consegui entender. Deixa eu voltar aqui que o slide do professor Caldeira tá ficando doido. Professor, eu já entendi então, essa noção que eu tenho que levar para a prova. Sim, essa noção. Agora veja, a observação que eu trouxe para vocês é o seguinte, que nesse caso a gente está diante de uma norma constitucional, a chamada norma constitucional de eficácia limitada e de aplicabilidade imediata, pois depende de complementação por lei ordinária. Porque quando o legislador constituinte, né, na criação da Constituição, quando ele fala que a lei considerará inafiançável e insuscetível, enfim, essa lei ainda não foi criada nessa data, em 1988, que foi o ano da promulgação da Constituição Federal. Só que aí lá em 1990, né, o legislador obedecendo o que estava previsto na Constituição, falou, ó, vamos criar logo essa lei para a gente definir quais são os crimes hediondos. Daí então foi criada a Lei 8.072, que é conhecida aí, conforme você sabe, Lei dos Crimes Hediondos. Beleza, professor, tudo certo. Daqui a pouco, né, ou seja, mais no final da aula, a gente vai fazer uma certa comparação até de uma certa divergência que existe entre a Lei de Crimes Hediondos e a Constituição Federal, quando a gente vai falar da situação da graça, anistia, se entra ou não entra o indulto. Mas, por enquanto, essa versão que eu quero que você guarde por aí. Depois vamos falar também sobre a situação do terrorismo, da tortura e do tráfico de entorpecentes, se é ou não considerado hediondo, se é equiparado ou se não é, porque é um assunto que também cai em prova. Agora eu quero trazer para você um breve histórico dessa situação da hediondez como um todo, né? Porque muita gente pensa que os crimes hediondos surgiram apenas no ano de 1990. Mas não, eu já mostrei a você que essa expressão hedionda já estava prevista na Constituição Federal e, inclusive, quando a gente analisa os históricos, nas décadas de 80 e 90 no Brasil, especificamente no estado do Rio de Janeiro, foram marcadas por uma onda de criminalidade, né? Inclusive, a criminalidade absurdamente violenta. Na década de 80, por exemplo, houve várias ondas aí do crime de extorsão mediante sequestro. Crime esse que era moda no estado do Rio de Janeiro nos anos 80. Sequestrar a pessoa, crime que está lá no artigo 159, que é também considerado hediondo, por óbvio, né? Mas no ano de 1980 para frente ali, muitas pessoas com poder aquisitivo um pouco mais alto eram sequestradas, e aí, obviamente, o objetivo dos sequestradores era o quê? Determinadas vantagens pecuniárias, ou seja, o dinheiro. Então, o crime de extorsão mediante sequestro ele foi bastante praticado. Aí, inclusive, teve um desses crimes, na verdade, 2 desses crimes, o mais famoso foi o sequestro, inclusive, do Abílio Diniz, eu até coloquei isso para você aqui, como uma situação de história mesmo, com o sequestro na verdade foram 2 sequestros, né, o sequestro do Roberto Medina, justamente com o sequestro do empresário Abílio Diniz. Esse do Abílio Diniz aqui, tá, a expressão Abílio Diniz o Abílio Diniz ficou de certa forma um pouco mais famoso, né, é um camarada que tinha muito dinheiro e tudo mais, e na época foi sequestrado. Aí então, depois disso, e analisando vários tipos de movimento histórico, né, sobretudo lá nos Estados Unidos, teve também obviamente a teoria das janelas quebradas, que eu trouxe para vocês aí também, que estabeleceu ali uma certa relação entre a desordem e a criminalidade, que foi criado lá em 1982 pelo James Wilson e tudo mais, tudo isso contribuiu para a criação, ou para pelo menos para a definição de uns crimes um pouco mais violentos, ou vamos dizer, os crimes que de alguma forma mereciam uma reprimenda um pouco mais grave. Aí então foi surgindo foi ganhando força essa expressão hedionda. Professor, eu tenho que saber esse breve histórico para efeito de uma prova, vou fazer uma prova objetiva, eu preciso saber do histórico a título de conhecimento para que de alguma forma você não seja surpreendido nas redações, por exemplo. Mas não significa, no meu ponto de vista, não significa que você tem que ficar preocupado demais, estudar a teoria das janelas quebradas, estudar um pouco sobre o sequestro do empresário Abílio Diniz. Não penso que isso é necessário. Eu penso que você precisa apenas conhecer esse breve histórico. Foi por esse motivo que eu até trouxe aí para você. Se você quiser, você tira um print ou algo nesse sentido, tá bom? Mas não precisa ficar tão preocupado em ler tudo isso. Eu só trouxe, como eu disse a vocês, por questões realmente aí de conhecimento, para você entender como é que surgiu. E aí, como eu coloquei até no final do material, foi nesse clima, né, de direito penal de terror, né, muitos crimes na década de 1980, 90 e tudo, chegando para 90 ali, que aí então surgiu a Lei 8.072/90, trazendo preceitos severos, ou seja, situações mais graves, punições mais graves. Professor, mas qual que é a finalidade de fato, né, da Lei dos Crimes Hediondos? A finalidade foi punir de uma forma mais severa, realmente, de uma forma mais dura, os crimes que fossem rotulados como hediondos. Então, veja, quando a gente estiver estudando a lei, vou espelhar a letra da lei aqui para a gente estudar diretamente nela de forma atualizada. Quando você observar que você vê um crime lá, você vê lá, por exemplo, extorsão mediante sequestro, você pode ter certeza que aquele crime, a reprimenda dele é maior, a progressão de regime é muito mais difícil, você tem que cumprir mais parte da pena, requisitos para o livramento condicional, enfim, é tudo muito mais grave quando se trata de crime hediondo.
Mas o que que é o crime hediondo? Quais são eles? Está definido na Lei 8.072, e é inclusive o que nós vamos falar daqui a pouco. Só que aí tem até uma crítica nesse sentido. Se você quiser anotar aí no seu material, eu penso que nem precisa anotar. Você só precisa de lembrar de uma coisa. Você vai perceber que na Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072/90, tem realmente os crimes violentos. Crimes que, de fato, não tenho dúvidas, todos os crimes que estão rotulados, ou seja, que são definidos como hediondos, são realmente crimes que merecem essa reprimenda. Porém, tem vários outros crimes que também são hediondos, mas que não estão aí na Lei 8.072. Pô, professor, caraca, que negócio que é isso? Eu já estudei várias vezes que os crimes hediondos estavam na 8.070. Sim, para efeitos de prova, para efeitos do critério legal, os crimes hediondos, segundo a lei, é o que está na lei. Mas tem muitos outros crimes horrorosos, que geram aversão, que geram repulsa, crimes realmente nojentos, que não estão ali na Lei 8.072. Professor, mas por que não estão? E, por esse motivo, se cai na prova, você não pode marcar que ele é hediondo. Embora, semanticamente falando, pela sociedade é considerado, mas se pela lei não é, exemplo, professor, os vários crimes de corrupção. Você vai perceber que o crime de corrupção, vamos imaginar o seguinte, se determinado indivíduo, ele pratica corrupção ou determinado desvio de verba pública em geral, seja concussão, corrupção, peculato, né, que é crime também, mas veja, se o indivíduo faz isso e deixa desprotegido a sociedade, crianças, adolescentes, né, às vezes estão em situações terrivelmente miseráveis por conta do crime praticado por determinadas pessoas com alto poder aquisitivo e principalmente ligado à política. Isso é ou não é nojento? Isso é ou não é hediondo? É hediondo perante o conceito da palavra, mas segundo a lei não é. Então você não pode marcar na sua prova, por exemplo, que o crime de corrupção passiva é um crime hediondo. Por que não pode? Porque você tem que levar em consideração um critério legal, ou seja, o que é definido. E aí vem uma crítica de alguns doutrinadores e alguns filósofos da seguinte sentido: a lei dos crimes hediondos, ela realmente rotulou como hediondo os crimes que são cobertos, alguns crimes são cobertos de hediondez. Porém, na maioria das vezes são crimes praticados por pobres. Porque os crimes praticados pelos ricos, embora sejam considerados nojentos, não foram considerados hediondos pela lei. Você concorda comigo? Você acha que quem mais pratica corrupção passiva, peculato, entre outros crimes, os crimes contra a administração pública, por exemplo, são os ricos, sobretudo pessoas ligadas à política, poder legislativo, executivo e até mesmo ao judiciário. Mas infelizmente, né, não sei porquê, imagino que você deve desconfiar, não foram colocados aí como hediondos. Você pode perceber, os crimes que estão em como hediondo, a maioria das vezes são praticados por pessoas com poder aquisitivo mais baixo. Isso é uma crítica que a doutrina e principalmente os filósofos trazem. Mas isso não faz diferença para efeitos de prova, é só para que você leve a título de conhecimento. Agora nós vamos para a definição do crime hediondo. Professor, o que que é e quais são os critérios para ser levado em consideração? A definição de hediondez pela lei, existem 3 critérios, né? Na verdade, é pela lei, só que existem 3 critérios. Tem um chamado critério legal, critério judicial e critério misto. São os 3 que estão aparecendo aí agora para você. Professor, o que que é o critério legal? O critério legal é que hediondo é aquilo que está previsto na lei. Se não está previsto na lei, não é hediondo. Ou seja, somente o legislador pode definir os delitos considerados hediondos, que devem estar previstos em um rol exaustivo e com previsão legal, ou seja, um rol taxativo. Não pode, de alguma forma, alguém falar assim, mas eu acho que esse crime aqui, ele é hediondo. Por exemplo, a corrupção passiva. Não, não é. Embora o crime seja nojento, seja repugnante, gere aversão à sociedade, mas se ele não está nessa lei aqui, meu irmão, ó, na Lei 8.072, ele não pode ser considerado hediondo. Beleza? Esse, inclusive, foi o critério adotado, tá? O critério legal foi o critério adotado pela Lei dos Crimes Hediondos, inclusive foi o critério adotado não somente pela lei, mas se você olhar a Constituição Federal, o que diz a Constituição? A Constituição Federal, ela diz assim pra gente, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho só para que você tenha uma noção do que o professor tá falando para você, ó. Olha aqui. Olha o que que diz a Constituição. A lei considerará crimes inafiançáveis, tal, tal, tal. Aí aqui no finalzinho ela fala hediondos, ó. Então, é a lei que deve definir o que é crime hediondo, não é o juiz e não é simplesmente a sociedade. Tanto é que quando você analisa o critério legal, é justamente isso. Professor, mas se eventualmente cai na minha prova o critério judicial. O critério judicial, segundo esse critério, caberia ao juiz classificar como hediondo ou não determinados delitos, ou seja, à luz das circunstâncias do caso concreto. E aí por que não pode? Porque a Constituição Federal já falou que quem vai definir isso é a lei, então não pode ser o juiz. Então o critério judicial, ele não foi adotado. Beleza? Depois nós temos o critério misto. Estabelece ao legislador a atribuição de um rol exemplificativo de delitos,
de natureza hedionda, podendo o juiz analogicamente atribuir hediondez a outros delitos, de acordo com as circunstâncias concretas. Também não pode. Segundo a doutrina, isso aqui junto o que é de pior nos dois lados, né? Mas não pode. Nem o critério judicial e nem o critério misto. O critério adotado é o critério legal. E agora vem sempre uma pergunta de prova, perguntando: o rol dos crimes hediondos é um rol exemplificativo ou é um rol taxativo? Você vai marcar que é um rol taxativo. O que isso significa? Se não estiver definido na lei dos crimes hediondos como hediondo, não pode. Professor, eu não entendi. Bora lá. Vamos imaginar que lá está escrito o seguinte. Vou dar só um exemplo, né? Está escrito lá o seguinte. Porque de fato tá, né? É, o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é hediondo, porque está lá na lei. Aí, digamos que na hora do julgamento o indivíduo foi preso com a arma de fogo de uso restrito, não de uso proibido. Professor, ali vai ser hediondo? Não, não vai. Porque para ser hediondo tinha que estar escrito restrito e proibido. Como está escrito só proibido, então arma de fogo de uso restrito não pode ser, o porte ilegal não pode ser considerado hediondo. Tem situações também no código, que eu vou mostrar para você na lei de crimes hediondos, que fala, ó, posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. Mas se for o porte do acessório ou da munição, embora isso seja crime no Estatuto do Armamento, mas o porte, mesmo que proibido, de armamento proibido, mas o porte ou a posse de munição ou de acessório não pode ser considerado hediondo. Professor, por que não pode? Porque na lei não fala porte de acessório ou posse de acessório ou munição, lá só fala porte da arma, ou porte, posse ou porte. Então, tudo que está previsto na lei de hediondo, beleza, dos crimes hediondos, é hediondo. Agora, você não pode, o juiz não pode, de alguma forma, falar assim, eu acho que isso aqui também é hediondo. Ah, isso aqui eu vou aplicar também a hediondez. Não pode. Por esse motivo é que a gente fala que o rol dos crimes hediondos é um rol taxativo. Cuidado, porque na hora da prova, o examinador pode tentar induzir você ao erro e falar que é um rol exemplificativo. Outra pegadinha de prova que já vi cair várias vezes. É crime hediondo somente se o crime se consumar ou se for na forma tentada também é. E aí eu já deixei anotado para você. Hediondo tanto na forma tentada ou consumada. Então veja, imagine que determinada pessoa tentou praticar o estupro. O estupro está definido na Lei 8.072, mais tarde, no final da aula, né? A gente vai passar rapidamente por todos os crimes hediondos. A gente não vai ficar aqui lendo um por um, de certa forma, parecendo que a gente está no primário, porque isso só vai gastar tempo da sua aula. E você não pode ficar apenas com essa aula. Além, obviamente, de assistir a aula, você tem que ler a apostila que eu vou deixar disponível para você. E também tem que ler a lei, então tem que decorar. Para falar a verdade para vocês, o segredo para você acertar questões de crimes hediondos nada mais é do que a leitura da lei. Isso que eu estou trazendo para vocês aqui é uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais aprofundada da doutrina, da jurisprudência, mas não significa que você tem que negligenciar a leitura da lei porque assistiu a videoaula. Então vamos imaginar que, inclusive, já caiu em prova, né? Uma vez caiu, foi na prova da polícia, acho que foi Polícia Militar Goiás, perguntando o seguinte: ó, o crime de estupro na forma tentada é considerado hediondo? Tem que marcar que sim. Por quê, professor? Porque a lei dos crimes hediondos diz que vai ser crime hediondo. Aqueles crimes definidos como hediondos, que nós veremos agora, daqui a pouco, quais são eles, sejam eles praticados na forma tentada ou consumada, vão ser considerados hediondos. Então não precisa, por exemplo, o estupro se consumar para que então seja considerado hediondo. O estupro tentado é hediondo? É hediondo. O homicídio qualificado na forma tentada é hediondo? Também é hediondo. Então cuidado com essa pegadinha em prova. Agora, uma outra pegadinha que pode aparecer na sua prova, porque em outros momentos já apareceu, mas em 2023, já faz um tempinho, mas lá em 2023 teve uma alteração com relação aos crimes militares, tá? O crime militar, ele é hediondo, professor? Antes não era considerado hediondo, deixo claro a vocês. Aí lá em 2023, tá? É importante você entender isso. Tá aqui, já até coloquei a lei aí para você ter uma noção, ó. Se você for lá no artigo 1º, parágrafo único, inciso 6, da Lei de Crimes Hediondos, você vai ver lá, ó, que também é hediondo os crimes previstos no Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, que apresentem identidade com os crimes previstos no artigo 1º desta lei. Professor, quando foi essa alteração aí? Foi em 2023, tá? Eu falei que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim, né? Essa lei. Mas tá aí na tela para você. Então você tem que tomar cuidado, porque nas provas aí de 2024, 5, 6, em 2024 já inclusive caiu essa questão aí. Mas nas provas, por exemplo, de 2025, 2026, que o 2026 ainda nem chegou, mas você pega, por exemplo, aí 2026, tem probabilidade sim disso aí ser cobrado na sua prova. Eu não tenho dúvida que nas provas, ó, final de 2025 para 2026, você vai despencar, porque em 2024 já foi cobrado, imagina então 2025 e 2026. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque antes, se caísse na prova falando assim, ó, determinado indivíduo praticou um crime militar e este crime militar não poderá ser considerado crime hediondo. Antigamente não, mas agora sim. Então tem que tomar cuidado para não errar isso aí na hora da prova. Valeu? Sucesso, né? Professor, mas todo crime militar é hediondo? Não. Vamos, pelo amor de Deus, não vamos abusar também, né?
Se no Código Penal comum nem todos os crimes são hediondos, na verdade só uma minoria, imagine o Código Penal Militar. Então no Código Penal Militar somente serão hediondos aqueles que guardarem identidade, ou seja, aqueles que também for hediondo no Código Penal comum. Então observe, ó, os crimes previstos no Código Penal Militar, ó, que apresentem identidade com os crimes previstos no artigo 1º desta lei. Então se você pega, por exemplo, um homicídio qualificado lá no Código Penal Militar, beleza, guarda uma relação ou identidade com os crimes que apresentam no artigo 1º? Sim, porque o homicídio qualificado do Código Penal comum também é hediondo e está na Lei 8.072. Aí, beleza, ele também vai ser considerado hediondo, beleza? Sucesso, né? Professor, tudo certo, eu já entendi essa parte. Agora vamos evoluir um pouco mais, vamos passar para uma outra situação. O que eu quero mostrar para vocês agora é a diferença do crime hediondo para os equiparados a hediondo. Isso aqui é uma pegadinha de prova que você tem que tomar muito cuidado com ela. O que que acontece? Existem 3 crimes que estão lá na lei dos crimes hediondos, mas eles não são hediondos propriamente dito. É o que a gente chama de crime hediondo próprio. Não, ele não é crime hediondo próprio. Ele está mais ligado ao equiparado. Veja, o que que acontece? A lei dos crimes hediondos diz que os crimes de tortura, tráfico de drogas e terrorismo, deixa bem claro, eles são equiparados. Portanto, eles não são hediondos. Tá aqui, ó. Deixei até marcado e vou agora remarcar para você, ó. Eles não são hediondos. Eles são o quê? Equiparados. Eles sofrem aí a mesma reprimenda, as mesmas consequências legais. Professor, então, tráfico, tortura, tráfico de drogas, deixa claro a vocês, cuidado com a pegadinha em prova, porque uma vez eu vi cair em prova tráfico de pessoas. Tome muito cuidado, não é tráfico de pessoas, é tráfico ilícito entorpecente, ou seja, tráfico de drogas. A tortura, tráfico de drogas e o terrorismo, ele é hediondo? Caiu em prova. Você responde o quê? Não, não é hediondo. Agora você caiu, ele é equiparado a hediondo? Beleza. O que que significa ser equiparado a hediondo? Veja, ele não pode ser considerado hediondo, mas ele sofre as mesmas reprimendas. A progressão de regime segue o mesmo ritmo. A questão dos requisitos para o livramento condicional é o mesmo ritmo. Prioridade no trâmite dos processos, de acordo com 394 do Código de Processo Penal, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, segue o mesmo ritmo. Enfim, tudo aquilo que você aplica aos crimes hediondos, eu digo aquilo de ruim para o réu, né, ou seja, aquilo de prejudicial, de mais severo ao réu, você aplica aos crimes equiparados hediondos. Mas daí é errado falar que eles são considerados hediondos. Cuidado com isso em prova. Você vai utilizar a expressão equiparados a hediondos. Beleza. Professor, mas onde é que estão esses crimes? Vejam. Você tem, tudo certinho, a definição do que seria considerado terrorismo. Você tem a lei de drogas para definir quais são os crimes de tráfico de entorpecente, que é a lei 11.343. E você tem a lei de tortura, que é a lei 9.455 de 97. Qual é o paralelo? Eu tenho 2 pontos de paralelo para trazer para vocês aqui. Eu até coloquei aí na tela, ó, observações importantes de paralelo com outras leis. Eu não vou falar nada aqui sobre o terrorismo, tá? O que eu quero trazer para vocês agora, o paralelo que eu estou falando, é um paralelo com relação à lei de tortura e à lei de drogas. Veja, a gente tem aqui, ó, a lei, vamos começar pela lei de tortura. A gente tem a lei de tortura. A lei de tortura é a lei 9.455 do ano de 97. Lá na lei 9.455, você tem a lei de tortura. Tem vários tipos de tortura. E, inclusive, você tem uma tortura lá que ela é chamada de tortura por omissão. Se caiu na sua prova perguntando assim, todos os tipos de tortura é equiparada a hediondo, você marca errado. Não é. Cuidado com isso, porque já caiu várias vezes em prova. Não é todo tipo de tortura. Não é porque o crime está na lei de tortura que ele vai ser equiparado a hediondo. Aí, professor, mas na lei de crimes hediondos fala que tortura é equiparada a hediondo. Pois é, só que fala de forma um pouco mais genérica, de forma um pouco mais ampla. Não é todo tipo de tortura. Porque tem uma que não é hedionda, que é chamada tortura por omissão. Então, se você puder e quiser, anote aí no seu material, que é chamada tortura por omissão, ó. Tortura por omissão, que é também chamada de tortura omissiva, ela não é considerada crime hediondo. Outra situação que aliás, nem ela e nem outra, né? Na verdade, ela não é equiparada a hediondo, né? Outra situação que eu quero anotar para vocês aqui é a Lei 11.343 do ano de 2006. Essa lei aqui é a lei de drogas. É a lei que define vários crimes, inclusive o tráfico, tá bom? Só que aí você tem o quê? Você tem que, no caso de drogas, o legislador ele foi bem categórico. Ele falou assim, ó, tráfico de drogas. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, quando se tratar de tráfico de drogas, aí sim vai ser equiparado a hediondo. Então não é todos os crimes que estão previstos na lei de drogas que é equiparado a hediondo. É somente o quê, professor? Somente o tráfico. Então cuidado com isso aqui, porque às vezes o examinador coloca na sua prova, e aí você pode pensar, ah, professor, mas isso não cai não, caiu em 2024, 2023, nos anos anteriores, caiu várias vezes essa questão, falando todos os crimes definidos na lei de drogas, ou então assim, ó, os crimes definidos na lei de drogas são equiparados a hediondos. Aí você cai na pegadinha.
Porque você fala assim: realmente o professor falou que são equiparados". Aí você vai lá e marca o X, tá errado. Não é os crimes lá, é somente tráfico. Sacou? Tráfico de drogas, esse sim é considerado hediondo. Aliás, é equiparado a hediondo, e não necessariamente os outros crimes. Você tem, por exemplo, o porte de drogas para consumo pessoal, lá no artigo 28, ele não é tráfico, ele é porte de drogas para consumo e, portanto, não pode ser nem sequer equiparado a hediondo, sabe qual é a ideia? Ah, professor, tudo bem, agora eu já entendi. Então a pegadinha está justamente aí. Sim, a pegadinha está aí, só que tem uma outra coisa também, não é todo tipo de tráfico que é considerado hediondo. Nós temos jurisprudência nesse sentido e eu vou anotar agora para você aqui. Você vai lá na lei de drogas, tá? Deixa eu até mudar a caneta aqui rapidinho. Você vai lá na lei de drogas junto com o professor Caldeiro. Na verdade, você nem precisa espelhar lá a lei de drogas. Eu vou colocar aqui para vocês quais são os crimes considerados, de fato, aí, na verdade, ou melhor, equiparados a hediondo, beleza? Vamos lá. Você vai anotar aí no seu material. Primeiro crime que você vai. Vamos colocar primeiro os que são, de fato, equiparados a hediondo. Você vai anotar aí o artigo 33 caput, que é o tráfico propriamente dito. Artigo 33 caput. Depois você vai anotar o artigo 33, parágrafo 1º. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Você vai anotar o 33 caput. Depois você anota o 33, parágrafo 1º. Vamos lá, ó. Artigo 33 caput. Só lembrando que eu tô lá na lei de drogas, tá bom? Não é na lei de crimes hediondos. Depois você vai anotar o artigo 33, parágrafo 1º. 33, parágrafo 1º. Vai anotar também o artigo 34, aqui nós temos o chamado tráfico de maquinário. Depois você vai anotar o artigo 36, ele também é considerado hediondo, é a questão do delito de financiamento ao tráfico. E depois o artigo 37. O artigo 37, que é o delito de colaboração como informante. Aí, nesse caso, também é considerado hediondo. Então, veja, eu separei aqui para vocês, já dá 5 artigos, né? Beleza, esses aqui. Acho que eu não tô esquecendo de nenhum não, né, Edmar? Ó, o Edmar tá aqui na tela e tá falando que esses aqui realmente estão certos. Ó. Ótimo, excelente. Ó. Então, beleza. Esses aqui são equiparados a hediondos. Ó. Equiparados a hediondo. Não vai errar, pelo amor de Deus, na hora da prova. Tá? Não cometa, de alguma forma, a bobeira de achar assim, não, mas é porque eu não preciso anotar esses artigos, não, que não vai cobrar na hora da prova. Tome muito cuidado. Em provas de concurso público, em que tem lá lei dos crimes hediondos e que tem também a lei de drogas, o examinador adora fazer essas brincadeiras aí com você. Ele vai lá, simplesmente pega o crime do artigo 33, parágrafo 2º. Ou ele pega, por exemplo, o artigo 33, parágrafo 4º, que é o chamado tráfico privilegiado. Meus irmãos, aí já era. Porque tráfico privilegiado do artigo 30... Peraí, deixa eu só voltar um pouquinho. O chamado tráfico privilegiado, que está lá no artigo 33, parágrafo 4º, tá? Esses crimes, esse crime, ele não é considerado... Peraí, vou sumir um pouquinho da tela aqui, deixa o professor Caldeira jogar de novo lá. Como diz o Edmar, né? Esse aqui é o famoso problema técnico, né, Edmar? Mas vai dar tudo certo. Para aí só um minutinho que vai ser sucesso. Pronto. Ó, depois você me fala se ficou certo aí, Edmar. Deve ter ficado certinho, né? Ó. Ó, eu acho que agora vai dar certo. Pronto. Agora deu bom, né, Edmar? Quase que o professor Caldeira embananava com esse negócio aqui. Mas vamos lá, continuando a vocês o que eu estava dizendo agora há pouco, né? É porque a gente vai fazendo essa tabelinha e vai rabiscando, aí sai da configuração aqui, mas o professor Caldeira só ficou fingindo que estava clicando aqui, quem resolveu o problema foi o Edmar, tá aqui do lado. Então vamos lá. Às vezes o examinador, ele coloca na sua prova assim, ó, o tráfico de drogas, ele é equiparado a hediondo. Beleza, se trazer dessa forma na hora da prova, você marca certo, tá corretíssimo, né? Tráfico de drogas ou tráfico de tinta entorpecente, a princípio, é sim considerado equiparado a hediondo. Agora, se eventualmente na prova o examinador é mais incisivo, ele é um pouco mais cirúrgico, e ele pergunta o tipo de tráfico, ele fala assim, ó, o tráfico privilegiado, levando em consideração os crimes equiparados a hediondos, assinale a alternativa correta.
Aí vem lá a letra A e coloca assim, ó, o tráfico equiparado, o tráfico privilegiado é considerado equiparado a hediondo? Errado. Por que o tráfico privilegiado não é, professor? Na verdade, não somente o tráfico privilegiado, existem outros crimes à lei de drogas que não é equiparado a hediondo, e nem tampouco é hediondo, né? Como eu disse a vocês agora há pouco. Então, esses que aparecem aí são, de fato, os equiparados a hediondo. 33 caput, 33 parágrafo primeiro, artigo 34, 36 e 37. Agora, se na sua prova, Caio, se você quiser anotar, eu não vou colocar aí pra gente não dar mais aquele bug aqui no slide, mas se você quiser anotar, ó, o artigo 33, parágrafo 4º, que é o tráfico privilegiado, ele não é equiparado a hediondo. O artigo 33, parágrafo 3º, 33, parágrafo 2º, artigo 28, como eu já disse, também não é equiparado a hediondo. O artigo 35, que é a associação para o tráfico, o artigo 38 e 39, nenhum desses são equiparados a hediondos. Os equiparados a hediondos é somente esses que eu citei agora há pouco para vocês. Então a minha dica é que você não confunda isso aí na hora da prova, beleza? Professor, tudo certo, essa parte de equiparação aí, e não vamos esquecer que a tortura por omissão, ela também não é equiparada a hediondo. Então veja que eu fiz de forma contrária, né? O que eu fiz, ó? Na tortura por omissão, essa daqui, ó, não é, vamos lá, não é equiparada a hediondo, beleza? Esse aqui você deixa anotado aí no seu material. Ela não é equiparada a hediondo. Agora, professor, e se eventualmente me perguntasse sobre os outros tipos de tortura? Não, os outros tipos de tortura são equiparados. Então, como era só um exemplo de não equiparação, eu anotei para vocês. No caso da lei de drogas, eu já coloquei diferente. Na lei de drogas, eu coloquei os que de fato são equiparados a hediondos, beleza? Aqui eu deixei claro os que são equiparados a hediondo. Professor, tudo certo. Brasil, já entendi aqui, tá na ponta da língua. Se tá na ponta da língua, a gente vai evoluir um pouco mais aqui o nosso estudo. Agora eu quero tratar com vocês sobre a insuscetibilidade de graça, anistia ou induto. Só para que você entenda, a lei dos crimes hediondos ela deixa isso claro, mas eu trouxe algumas controvérsias aqui para que a gente não seja pego de surpresa na hora da prova. O que é insuscetibilidade de graça, anistia e induto, professor? Vamos lá. Primeira coisa, a graça e o induto é uma espécie de perdão concedido pelo presidente da República. Há alguns anos, inclusive, nós tivemos um clássico exemplo do presidente da República, ou melhor, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que concedeu o induto a um deputado federal que tinha sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, existe alguns crimes, ou melhor, a maioria dos crimes, é possível que você receba essa graça realizada pelo presidente da República. Pode ser graça ou pode ser induto. Os dois são concedidos pelo presidente. Isso você estuda lá no direito constitucional. Agora, a anistia, que não é aplicada a uma pessoa especificamente, mas sim a um fato, né? Então, todas as pessoas que estão ligadas àquele fato serão beneficiadas, é concedida pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Mas, enfim, não é sobre esses dois assuntos que eu quero tratar, sobre graça, indulto ou anistia. Eu quero explicar para você se os crimes hediondos é possível ou não ter esse benefício. O presidente da República pode simplesmente olhar para uma pessoa e falar assim, ó, eu vou conceder o indulto a você, ou seja, eu vou perdoar você por determinado crime. Isso pode? Só lembrando que esse perdão não é da pessoa do presidente, mas sim do cargo que ele ocupa, certo? Perdeu o cargo, não pode mais. Professor, é possível que tenha alguns crimes que não tenha possibilidade da concessão de qualquer desses benefícios? Sim, é possível. E a Constituição Federal, ela elenca quais são esses crimes. Agora, o que eu vou mostrar para vocês é uma divergência que existe entre a lei dos crimes hediondos e a Constituição Federal, e vamos ver qual procede, se é ou não constitucional. Vejam que está no artigo 2º, inciso 1 da Lei dos Crimes Hediondos. Lá diz o seguinte, que os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e induto. Ah, pessoal, então significa que na letra da lei, se o crime ele for definido como hediondo, então significa que o indivíduo não poderá ter o benefício da anistia, que é concedida pelo Congresso, nem da graça, nem tampouco do indulto, né? Só lembrando que graça e indulto é concedido pelo presidente da República. Sim. Agora, o que eu deixei anotado para vocês aqui foi a divergência quando comparada com a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal ela fala assim, ó, a lei considerará inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia. Aí ele vem falando a prática da tortura, do tráfico de entorpecente, drogas afins, terrorismo e os definidos como hediondos. Agora eu pergunto a você, veja só, a Constituição Federal ela só fala de graça e anistia. Tem uma dúvida aqui com relação à expressão induto. Por quê, professor? O indulto é concedido pelo presidente da República. É uma espécie de perdão? Sim, a graça também. Mas o que ocorre? Na lei dos crimes hediondos fala em indulto, mas na Constituição Federal não fala no indulto. E aí vem aquela pergunta. Então vamos lá. Essa lei dos crimes hediondos que fala da expressão indulto
ela é ou não constitucional? Ela fere ou não fere a Constituição Federal? Aí nós temos duas correntes. Nós temos uma primeira corrente, né, defendida pelos doutrinadores, pelos constitucionalistas em geral, e até mesmo tem uns doutrinadores de direito penal que aventuram nessa situação e falam, olha, ela é inconstitucional. Porque se na Constituição Federal falou que não tem, que só é insuscetível da graça ou anistia, então o legislador ordinário, a legislação ordinária ela não pode trazer, por exemplo, mais uma hipótese de não cabimento, né, ou seja, de insuscetibilidade. Só que o STF e a doutrina majoritária, que é a segunda corrente, diz que é constitucional. A Constituição Federal ela traz, segundo a visão da doutrina, que a Constituição Federal ela traz vedações mínimas, né? Quando ele diz a lei considerará, essa expressão aqui, ó, a lei considerará, quem irá trabalhar é o legislador. Então a Constituição Federal ela dá um patamar mínimo de proibição. Aí essa vedação da graça ela abrange o induto, que nada mais é do que uma graça coletiva. A gente sabe muito bem disso, né? Quando você estuda em direito constitucional, você vê que graça e induto não tem diferença, tá bom? Não existe diferença, porque na verdade o induto seria uma suposta graça coletiva ali, né? E por aí vai. Então o que eu preciso que você leve para efeitos de prova? Para efeitos de prova você vai levar o seguinte: quando se tratar dessa discussão acerca da expressão induto, segundo o Supremo Tribunal Federal, tá aqui, ó, segundo o STF, essa previsão ela é constitucional. Beleza, professor? Tudo certo. Já entendi tudo, tá na ponta da língua. Bem, se você já entendeu tudo, a gente vai avançar um pouco mais no nosso estudo e agora a gente vai falar de um outro ponto dentro desse estudo. A gente vai falar agora do regime inicial. Se esse regime inicial ele pode ser fechado, ou se ele deve ser integralmente fechado, ou seja, as pessoas que praticaram crime hediondo, como é que funciona o cumprimento da pena? Se caísse na sua prova perguntando, o indivíduo que foi condenado por crime hediondo começa a cumprir a pena em regime fechado? Ou vai cumprir integralmente no regime fechado? Ele não vai ter nem direito à progressão para o semiaberto, aberto e por aí vai. E aí a gente tem a previsão da lei, tem uma visão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, da jurisprudência nesse sentido. Tá aí na tela para você agora. Vamos lá. Regime inicial fechado, né, para o cumprimento de pena privativa de liberdade. E é claro que a gente parte sempre da leitura do que está na lei dos crimes hediondos. Veja, a lei dos crimes hediondos, ela diz o que pra gente? Ela diz que a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. E olha que essa expressão será cumprida inicialmente por regime fechado, né? Já foi diferente. Antigamente falava-se integralmente fechado. Não pode, né? Foi declarado inconstitucional, enfim. A legislação foi alterada, só que aí falou inicialmente fechado. E a pergunta fica: todo indivíduo que foi condenado por um crime hediondo, ele começa a cumprir a pena no regime fechado, professor? E a resposta é não. A jurisprudência, ou seja, o Supremo Tribunal Federal e também o STJ, juntamente com a doutrina majoritária, já se manifestaram pela inconstitucionalidade dessa previsão. Fala o seguinte, olha, o indivíduo não pode simplesmente começar a cumprir a pena em regime fechado. Você tem que analisar outras situações, inclusive observar até mesmo a súmula 718 e a súmula 719. Pessoal, por que observar essas duas súmulas aqui? Observar as duas súmulas por quê? Porque a súmula 718 ela diz que a opinião do julgador, ou seja, do juiz, sobre a gravidade em abstrato do crime, não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Não pode fixar regime com base na gravidade em abstrato apenas. Porque o crime é grave, então eu vou colocar o indivíduo para começar a cumprir no regime fechado. Não, é negativo. Você tem que analisar outras circunstâncias. E que circunstâncias estas? Inclusive estão previstas lá no Código Penal. A pena que não ultrapassa 4 anos, pena não superior a 4 anos, a princípio, o indivíduo começa a cumprir a pena em regime aberto. Se foi superior a 4, mas não excedeu a 8 anos de condenação, o indivíduo começa a cumprir a pena no regime semiaberto, salvo raríssimas exceções. Agora, a pena privativa de liberdade acima de 8 anos, aí beleza, vamos começar a cumprir no regime fechado. Então essa é a lógica que deve ser levada em consideração. E a gente tem duas súmulas sobre esse assunto. É o que está aí na tela para você, a súmula 718 e a 719. A 719 diz que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite a pena aplicada exige motivação idônea. Então, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que essa previsão do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, ela é o quê? Inconstitucional, segundo a jurisprudência e também, é claro, segundo o posicionamento da doutrina. Então, beleza, professor, agora eu já entendi, tá na ponta da língua. Mas eu conheço um caso que o indivíduo foi condenado por crime hediondo e ele começou a cumprir a pena no regime fechado. Tá, beleza. Começou a cumprir. Então, com certeza, a probabilidade, não vou dizer com certeza, mas 99% de chance é que o crime dele foi punido com a pena máxima superior a 8 anos. Se a pena superou 8 anos, aí beleza. Vai começar a cumprir lá no fechado, independente de ser ou não hediondo.
Pegou? Pessoal, perfeito. Já entendi essa parte também. Bem, se você já entendeu essa parte, a gente evolui um pouco mais agora sobre a progressão de regime e também, é claro, sobre os estabelecimentos penais de segurança máxima. Quando a gente fala sobre essa situação da progressão de regime, eu vou até deixar para o final, porque eu vou mostrar para você lá na LEP. Antigamente, veja, antigamente, mas isso foi antes de 2019, tá bom? Já passamos até do ano do ano de 2024, então não vamos viajar aqui. Veja, a Lei 8.072, ela trazia antes o seguinte, tá? Antes, não é o que você vai levar para a prova. Então é comum você, eu tô dizendo isso, eu sempre falo isso nas aulas. Eu gravei essa aula, inclusive, no final de 2023 também, e eu falei a mesma coisa. É comum você responder algumas questões de prova e lá tá falando assim, ó, a progressão de regime, ou seja, o indivíduo começou a cumprir a pena. Aí ele começou a cumprir no fechado, por exemplo. Quanto tempo de pena ele tem que cumprir no fechado para ele ganhar a chamada conquistar aí a chamada progressão de regime do fechado para o semiaberto, que é um regime menos grave. Isso é possível? Claro, sim, é possível. Mas antes, quando o crime praticado fosse o crime hediondo, ele só poderia progredir quando ele cumprisse 2/5 da pena. Se ele fosse reincidente em crime hediondo, aí ele só poderia progredir quando ele cumprisse 3/5 da pena. Mas essa era uma visão antiga, antes do pacote anticrime, antes da Lei 3.964 de 2019. Aí lá no finalzinho de 2019 veio o pacote anticrime e alterou isso. Agora, a Lei dos Crimes Hediondos, ela não trata mais de progressão de regime. O assunto progressão de regime agora, o camarada começa a cumprir a pena no fechado. Quanto tempo ele tem que cumprir de pena para ele ir para o semiaberto, depois para o aberto e por aí vai ganhar liberdade? Isso aí agora é lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Então, se você tem curiosidade, vai lá no artigo 112 da LEP, que é a Lei de Execução Penal, e você vai ver lá, agora em porcentagem, não mais em frações. Você ter lá, tem que cumprir 20%, 10%, 30%, e você vai ver que quando se tratar de crimes hediondos, começa já em 40% da pena. Eu vou mostrar pra você no finalzinho, tá? Assim que eu terminar esses pontos mais importantes, que eu tô julgando mais importante, eu vou lá no artigo 112 com vocês e vou mostrar como é que funciona a progressão de regime. Inclusive, se no edital do concurso você tá estudando tem LEP, você tem que dar uma lida lá, com certeza, porque a probabilidade de vir esse artigo 112 em prova é muito alta, beleza? Ótimo, professor. Perfeito, eu já entendi essa observação que o senhor trouxe pra gente. Agora, a gente tem também uma previsão na Lei 8.072, na Lei dos Crimes Hediondos, de estabelecimentos penais de segurança máxima. Veja, o artigo 3º, ele diz lá que a União manterá, veja aqui, ó, a União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponham em risco a ordem ou incolumidade pública. A observação que eu deixei para vocês é o seguinte, que o condenado de alta periculosidade pode não ser necessariamente um condenado por crime hediondo ou equiparado. Tome muito cuidado com isso, porque tem muita gente que pensa que esse artigo 3º é, é que a União ela vai ter os chamados presídios federais, e aí esses presídios federais têm como incumbência pegar os camaradas que praticaram crime hediondo. É isso, professor? Não, negativo. Você tem alguns presídios, tem poucos presídios federais. Você tem, por exemplo, em Brasília, tem lá no Rio Grande do Norte, se não me engano, em Mossoró, em que inclusive até fugiram recentemente. Quando eu digo recentemente, não faz muitos dias assim, não foi ontem, na verdade, né? Mas, inclusive, lá em 2024, fugiram 2 indivíduos lá do presídio de Mossoró. Professor, esses 2 indivíduos que estavam lá no presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, acho que é Rio Grande do Norte mesmo, né, Edmar? Não é que seja, né? O professor tá ruim aqui de geografia, mas enfim. Esses 2 indivíduos que estavam cumprindo pena lá na penitenciária federal, nesse presídio de segurança máxima, mantido pela União, segundo o que manda a Lei dos Crimes Hediondos, esses indivíduos tinham praticado crime hediondo? Não sei. Não foi divulgado quais eram os crimes dele. Mas não significa que só vai para o presídio federal, né, que é um presídio de segurança máxima, quem praticou hediondo. Não funciona assim. Ah, professor, todo preso federal vai para presídio federal. Também não funciona dessa maneira. O presídio federal é um presídio de segurança máxima, seguindo os ditames aqui do que está na Lei dos Crimes Hediondos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para você. Em que ele deixa bem claro que a União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas de condenados, indivíduos que foram condenados, e eles são denominados de alta periculosidade. Então, de uma coisa é fato, todo mundo que está preso, a princípio, não, pelo menos a regra é que todos os indivíduos que estão presos em presídios federais são denominados, inclusive, indivíduos de alta periculosidade, pelo menos quase todos, cuja permanência nos presídios estaduais põe em risco a incolumidade. Aí eu até deixei uma observação para vocês aqui, que é a súmula 192 do STJ. Pode ser que caia para você. É um negócio um pouco mais aprofundado. Sempre me perguntam nas aulas do presencial sobre isso. E aí eu não quero deixar que você fique com essa dúvida aqui por estar estudando online, né?
compete ao juiz das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos em estabelecimento sujeito à administração estadual. Professor, interprete a súmula pra gente aí, o que significa? Significa o seguinte: se o indivíduo está preso, ainda que seja um presídio federal, o crime dele foi julgado pela Justiça Estadual. Imagine aqui no estado de Goiás, de onde eu estou gravando essa aula nesse momento. Estou gravando essa aula de um dos nossos estudos aqui na cidade de Goiânia. O indivíduo cometeu um crime aqui, não era um crime federal, por exemplo. Aí ele ficou preso, mas como ele era denominado um camarada de alta periculosidade, então ele foi enviado, ele foi recambiado para um presídio federal de segurança máxima. Depois que ele chegou no presídio federal, e a quem compete a execução da pena dele? Ao juiz estadual, ao juiz da execução aqui da Justiça Estadual ou da Justiça Federal? Aí você vai lembrar da súmula 196 do STJ. Compete à Justiça Federal. Assim como se tiver um preso que cometeu um crime federal, mas ele foi condenado e ele está cumprindo essa pena num presídio sujeito à administração estadual, aí quem vai cuidar da execução da pena dele é o juiz das execuções penais da Justiça Estadual. Cuidado com isso, porque pode ser que caia na sua prova, principalmente galera que faz concurso de polícia penal. Eu sei que às vezes pode ser no seu foco neste momento, mas quando você for fazer uma prova de policial, a gente sabe muito bem que quem estuda polícia militar, polícia penal, polícia civil, polícia municipal, né, que é a guarda, entendeu? Acaba fazendo outras provas. Então, se eventualmente você vai fazer um concurso de polícia penal, há probabilidade de ser cobrado na sua prova. Essa súmula 192. E eu não quero que você seja pego desprevenido e aí acaba errando a questão. Deu certo? Sucesso, né? Ótimo. Último slide da nossa aula falando desses pontos de profundidade, que é a prioridade no trâmite dos processos e também o prazo da prisão temporária em caso em que for praticado um crime hediondo equiparado. Veja, a prioridade nos processos está lá no artigo 394-A do Código de Processo Penal. O que acontece? Quando você olha o Código de Processo Penal, ele diz o seguinte, ó, que lá no artigo 394-A, diz o seguinte, ó, os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Cuidado, porque se isso aqui for cobrado na sua prova, você é um candidato pego desprevenido, porque não é uma informação que está diretamente na lei dos crimes hediondos. Só que, é claro, ela só pode ser explorada se, eventualmente, essa parte do 394 estiver no seu edital. Então, você tem que tomar cuidado com essa prioridade. Depois, e não menos importante, é a situação da prisão temporária. Prisão temporária está nessa lei aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Está na lei 7.960. Professor, quando o senhor fala da lei 7.960, que é a lei da prisão temporária, o que eu tenho que levar para a prova? Você tem que levar para a prova o seguinte, como de regra, o prazo da prisão temporária é 5 dias. Prisão temporária é aquela prisão que, inclusive, só é admitida na fase de investigação. A regra geral, quando você abre a lei de prisão temporária, é que o indivíduo pode ficar preso no máximo até 5 dias. Claro que tem direito à prorrogação, mas a regra é no máximo de até 5 dias. Porém, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que quando for praticado um crime hediondo, aí, nesse caso, o cenário ele muda. Professor, mas por que o cenário muda? O cenário muda porque é o seguinte, a lei dos crimes hediondos, ela traz que essa lei, tá? Aqui, ó. Deixa eu anotar. Falei que ia anotar, não anotei pra vocês, estou só explicando. Lei 7.960 de 89. Perguntou pra você o que é a lei de prisão temporária? Vem, a lei de prisão temporária é bem simples. Ela traz o quê? É uma modalidade de prisão, é uma prisão provisória, que é decretada antes do trânsito em julgado, ou seja, na fase ali de investigação. Ela é uma espécie, inclusive, ela tem natureza cautelar, se eventualmente cair na sua prova perguntando isso, mas isso é só quando a lei de prisão temporária está no seu edital. Mas ela é uma prisão que tem natureza cautelar, e no Brasil, né, claro que em outros países é outra coisa, mas no Brasil a prisão temporária ela só é possível apenas na fase investigatória. E por esse motivo, ela, inclusive, também não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Ela depende de quê? De requerimento do Ministério Público ou até mesmo de representação da autoridade policial, que é o delegado de polícia. Agora, pense comigo. Vamos imaginar que um indivíduo ele estava sendo investigado. Aí lá na lei de prisão temporária, só lembrando que não é todos os crimes que admite prisão temporária, mas aí lá na lei de prisão temporária, de alguma forma, o delegado de polícia estava investigando uma pessoa, o crime investigado por essa pessoa estava no rol dos crimes que admitem a representação pela prisão temporária, o delegado de polícia representou pela prisão temporária dele. Qual que é o prazo? O prazo, via de regra, é 5 dias que aquela pessoa pode ficar presa. Apenas 5. Agora, se ele tiver praticado um crime hediondo, aí o cenário muda, passa a ser 30 dias. Professor, mas por quê? Como eu disse a vocês, crime hediondo tem uma reprimenda um pouco mais grave. Então, é comum isso. Então, observe o que eu até já deixei anotado para você, estou explicando, mas já está anotado. Né? Parágrafo 4º da Lei de Crimes Hediondos diz que a prisão temporária sobre o qual dispõe a Lei 7.960 nos crimes previstos nesse artigo, terá prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.
Ah, professor, então entendi. Então significa que na lei de prisão temporária, a regra geral é que a prisão vai demorar, vai durar no máximo 5 dias. Mas pode ser prorrogado por igual período. Agora, se for praticado, se a investigação for acerca de um crime hediondo, aí nesse caso vai passar. Eu indico, tá? Você fazer a leitura da lei de prisão temporária para você conseguir, inclusive, memorizar quais são os crimes que admitem a prisão temporária. Você vai ver que tem uma semelhança com a lei dos crimes hediondos. Você vai ver lá que, salvo engano, é artigo 1º, artigo 2º, inciso 2 vai falar que é o homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor. Na verdade, agora não existe mais essa expressão, né? Mas a epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, a situação de associação criminosa no artigo 288, crime de genocídio, enfim, esses crimes que eu acabei de falar aqui pra você, acho que eu tô lembrando aqui, são os crimes que admitem a prisão temporária, mas lá é um outro assunto. Como eu sempre digo e brinco com a galera, né? Isso lá é café pra outra janta, beleza? Então aqui a gente finaliza essas informações iniciais. Agora, o que eu preciso fazer com vocês aqui antes de finalizar o nosso vídeo, né? Pode ficar tranquilo que a gente vai finalizar antes de bater aqui os 60 minutos. O que eu preciso que você entenda agora é o seguinte: eu vou tentar espelhar para você a letra da lei. A gente vai espelhar duas leis aqui. A primeira lei que eu vou espelhar para vocês aqui deixa eu ver se vai dar certo aqui. A primeira lei que eu vou espelhar a vocês é a lei de execução penal. A gente vai, eu vou mostrar a vocês, eu vou tomar o cuidado de mostrar aqui para vocês aquela situação da progressão de regime que eu falei mais cedo. Não sei se você tá lembrando, mas eu falei para vocês da situação da progressão de regime. Então, assim, olha, galera, tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de progressão de regime, tomara que o Edmar consiga me ajudar aqui, para ver se vai. Para ver se vai dar certo. Ó, por enquanto tá mostrando aqui a lei. Opa, agora sim. Tá aí na tela para vocês, ó. Demais, show demais. Valeu, Edmar. Obrigado, viu? Que Deus abençoe, irmão. Valeu. Tá aí na tela para vocês, ó. Quando a gente fala da progressão de regime, lembra que eu falei para vocês? Como é que vai funcionar a progressão de regime? Ó, via de regra, começa aqui, ó. Dê uma olhada. Artigo 112. Ó, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com transferência do regime menos rigoroso, ó, com transferência para o regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz enquanto estiver preso. Cumprido ao menos. Aí ele começa, ó. Começa aqui com 16%, ó. Vai cumprir aqui 16%, 20%, de acordo com cada caso, tá vendo? Se for crime sem violência ou grave ameaça, se for com violência ou grave ameaça, vai aumentando. Agora observe quando chega aqui embaixo, no inciso 5, ó. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Isso se ele for primário. Agora a progressão de regime do crime hediondo é aqui. Professor, 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, vedado livramento condicional. E ainda tem pior, veja, 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. E vai aumentando até chegar aqui a 70%, ó. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado livramento condicional. Tá vendo aqui? É assim que funciona agora. Então, a progressão de regime por crime hediondo já começa em 40%. Aí é 40%, depois vem 50%, depois vem 60% e 70%. Aí você vai analisar o caso concreto tudo certinho. Professor, mas essa questão aqui pode cair na minha prova? Pode. Ela pode cair na sua prova com uma possibilidade, se a lei de execução penal também tiver previsto. Se a lei de execução penal não está no seu edital, você não precisa se preocupar com essa porcentagem, porque agora essa porcentagem, essa requisitos aí de cumprimento de pena para progressão de regime não está mais na lei 8.072, está somente na LEP. Beleza? Professor, tudo certo, já consegui compreender. Agora, eu vou mostrar a você, vamos usar os minutos finais da nossa aula, que é a parte que mais cai em prova. Mas por que eu deixei para o final? Eu trouxe mais as informações de profundidade. Porque a partir de agora são informações que você consegue ler sozinho. Eu só tenho algumas que eu vou pontuar com você aqui rapidamente para você entender, mas boa parte você vai perceber, a parte mais difícil eu já tratei com vocês, que é a letra da lei 8.072. Eu deixei aqui de forma bem atualizada para vocês, é o que tem mais de atualizado, o que você vê com esse risquinho é porque já foi revogado. Então a gente começa aqui no artigo 1º, ó. São considerados hediondos os seguintes crimes, tipificados tal, no decreto no Código Penal, ó, consumados ou tentados. Falei sobre isso aqui. Aí ele começa falando quais são os crimes hediondos, ó. Tá vendo aqui, ó? Homicídio, artigo 121, quando praticado em atividade de tipo de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Ali traz as qualificadoras, tá vendo aqui? Importantíssimo você compreender essa qualificadora aqui do inciso 9, ó, que é o homicídio praticado contra menor de 14 anos, que foi alteração lá de 2022, já faz quase
4 anos, 5 anos, sei lá. Mas tá aí, é importante essa do inciso 9, que foi a última qualificadora no Código Penal, pelo menos até o momento que eu tô gravando essa aula. Depois, lesão corporal, tá aqui os tipos de lesão corporal, crime de roubo, aí beleza, quais são os roubos que são hediondos, ó? Roubo circunstanciado pela liberdade da vítima, restrição de liberdade da vítima, com emprego de arma de fogo, esse do parágrafo 2º, letra A, ou com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, mas isso aqui é falando do roubo. Aí depois ele chega para tratar da extorsão, extorsão mediante sequestro, a do caput, dos parágrafos 1º, 2º e 3º. O estupro, tome cuidado, porque uma vez já foi questionado em prova se o estupro era considerado hediondo, você fala que sim, todas as modalidades, porque ele falou aqui, ó, estupro, artigo 213, caput, parágrafos 1º e 2º, o estupro de vulnerável, caput, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos, também é hediondo, favorecimento à prostituição, também é hediondo, furto qualificado, agora aqui cuidado, ó, tem uma pegadinha em prova. Isso aqui é decoreba, vocês devem decorar, tá bom? Mas veja, o furto qualificado com emprego de explosivo, artefato que causa perigo comum, dado 155, parágrafo 4º. Aqui a minha dica para você é, cuidado, na hora da prova, o examinador pode confundir você. Existe o furto qualificado pelo emprego de explosivo e existe o furto qualificado pela subtração de explosivo. O furto qualificado pela subtração de explosivo é quando o indivíduo ele vai numa loja que vende explosivo, por exemplo, e furta o explosivo. É furto qualificado? É, mas esse não é hediondo. O hediondo é quando o indivíduo ele usa o explosivo para furtar. Então, imagina, vai no caixa eletrônico, camarada, e coloca lá o explosivo, fica bum, explode o negócio e leva o dinheiro. Praticou furto qualificado? Praticou. Esse tipo de furto qualificado é hediondo? Sim, esse é hediondo. Porque você vai perceber que ele refere apenas a ele, ó. Tá vendo? Furto qualificado pelo emprego e não quando é o explosivo furtado. Se o indivíduo furta explosivo, é furto qualificado? É, mas não é hediondo. O único furto qualificado por essa situação do explosivo é quando o indivíduo usa o explosivo. Lá do parágrafo 4º do artigo 155. Depois, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação. Veja, realizados por meio de rede de computadores, rede social ou transmitido em tempo real. Cuidado com esse crime hediondo aqui, ó. Professor, por que cuidado? Porque ele foi alterado aqui, ó, tá? Foi incluído pela lei 14.811, veio mais ou menos ali na metade de janeiro de 2024. Então tem que tomar muito cuidado para não errar isso aqui na hora da prova, beleza? Professor, tranquilo então, vamos lá. Sequestro e cárcere privado, tráfico de pessoas, e aí vai descendo, ó. Parágrafo único. Consideram-se também crimes hediondos, tentados e consumados, crime de genocídio, crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Cuidado, muito cuidado aqui. Aqui fala somente do proibido, não fala do restrito. Outra coisa, também não fala de acessório ou munição nessa parte. Ele só fala da arma de fogo. Então, se eventualmente cai na sua prova perguntando se a posse ou porte de arma, posse ou porte de acessório ou munição de uso proibido é crime hediondo, você marca que não. Só é hediondo se for arma. Se for acessório ou munição, pode até ser crime no Estatuto do Desarmamento, mas não é hediondo. Depois, o comércio ilegal de armas de fogo, no artigo 17. O tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Agora aqui embaixo entra, ó, arma de fogo, acessório ou munição. Crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo, entra aqui também, né? Só lembrando que a organização criminosa está lá na lei 12.850. Aí, ó, o bizu que eu falei para vocês, já mostrei mais cedo sobre o crime militar. Os crimes previstos no Código Penal Militar, que apresentem identidade com os crimes previstos nessa lei. Então, tome cuidado com isso aqui também, foi alteração lá de 2023, mas ainda é possível que seja cobrado. Já falei para vocês de alteração de 2023 e também de 2024, né? Os crimes previstos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá aqui os crimes. Agora vem o parágrafo 2º, ó. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico de entorpecentes de drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis, né? Isso aqui eu já tratei com vocês. Enfim, e aí a gente chega ao final da análise, porque os outros pontos eu já tratei com vocês no início dos slides. Professor, era só isso? Só isso. Eu penso que com base nessa aula, mais a leitura da letra da lei, você já vai ser suficiente para acertar aí todas ou pelo menos quase todas as questões que cair na sua prova acerca de crimes hediondos. Um grande abraço, um beijo para quem for de beijo, como sempre digo, um abraço para quem for de abraço e até a próxima oportunidade. Valeu!